Meus amigos, nós vamos fazer uma apresentação de uns slides e é uma pequena homenagem que nós queremos prestar ao Carlos Baccelli. Baccelli é da cidade de Uberaba, está na seara espírita de há muito tempo. Ele chegou a dizer para nós que quando menino ele se lembra brincando nas ruas de Uberaba e tomando sopa na casa espírita, não é? E ele foi se envolvendo no espiritismo, na mensagem, e desde jovem, praticamente adolescente, o Baccelli está na seara, realizando um trabalho incansável de divulgação da nossa doutrina. E desde adolescente, jovem, a responsabilidade, ele abraçou a responsabilidade na doutrina, porque ainda muito jovem, apesar das tarefas de Uberaba, ele já começava a viajar, divulgando a doutrina. O Baccelli esteve aqui em Votuporanga, solteiro, garoto, né? Proferindo palestra. Então veja essa foto aí, gente. Olha o Baccelli aqui, muito jovem, não é? Essa foto é em Votuporanga. Vocês não estão reconhecendo a nossa companheira? Ivanilde. Ivanilde. Aqui está o Alcir, o alemão, filho da dona Almira do capitão, o Pedro Lopes, que desencarnou. Então, olha aqui, praticamente um garoto, não é? Já proferindo palestra aqui no Centro Espírita Emanuel, no Bezerra de Menezes. A essa época, Maria de Nazaré não existia. Eu não tinha nascido, praticamente, não é? Mas ele, jovem, abraçou a mensagem. Lá em Uberaba, nós temos aí foto dele jovem, na companhia do Dr. Inácio Ferreira, né, diretor do Sanatório Espírita de Uberaba, um grande trabalhador, fez muito, não é? Pela doutrina e pelos enfermos mentais. O Baccelli aqui do lado do Chico Xavier. Temos outras duas fotos dele ainda jovem, numa reunião com o Chico Xavier, ele, a Márcia, sua esposa, e aqui a dona Aparecida, do Hospital do Fogo Selvagem, lá de Uberaba, né? Uma grande trabalhadora também. Na outra foto, lá o Baccelli, o Chico, as companheiras. Aqui ainda com o Chico Xavier em Uberaba, não é? Jovem, mas num trabalho grandioso. E abraçou tanto a responsabilidade da doutrina, que ali na tarefa, junto do Chico Xavier, com quem ele conviveu mais de 25 anos, ele foi obtendo informações a respeito do trabalho, vivenciando ali, acompanhando tudo do Chico. Então, sem dúvida, ao longo desses anos, ele se transformou no maior biógrafo de Chico Xavier. Ele não gosta que a gente fale isso, mas é verdade, não é? São diversos e diversos livros que abordam a vida e a obra de Chico Xavier. Sempre me encantou o grande respeito que o Baccelli tem pelo Chico. Nas suas obras mediúnicas, ele fez questão de colocar, após a desencarnação do Chico Xavier, todo o livro do Baccelli. Tem lá, abrindo o livro, o apelo que ele faz, né, para estudar, conhecer, estudar, divulgar a obra de Chico Xavier. Então, sempre o grande carinho, né? E ele, sem dúvida, escreveu muito sobre a vida e a obra de Chico Xavier. E, observando esse labor do Baccelli, o Chico convidou para trabalhar lá no Grupo Espírita da Prece. Nós vemos aqui o Baccelli ainda jovem, na mesa do Grupo Espírita da Prece, aqui o Chico psicografando, aqui o Baccelli, seu Iker, trabalhador lá, Dona Zida. Então, ainda jovem, ele começou no trabalho da psicografia. Novamente aqui o Baccelli, o Chico, no Grupo da Prece, nas atividades do Chico Xavier, aqui um Baccelli esportivo, né? De boné, não é?
E dessa amizade construtiva e desse trabalho, né, que o Bacelli foi demonstrando ali na vivência, na doutrina, ele recebeu o convite de Chico Xavier e do Espírito Emmanuel para começar a publicar os livros. E então saíram 10 livros de parceria com Chico Xavier. O primeiro foi Fé, né, Bacelli? O primeiro livro foi Fé. E depois todas essas obras são 10 livros em parceria com Chico Xavier. Então, desde a juventude, o Bacelli está empenhado nessa tarefa, né, da divulgação, do envolvimento na seara. Mas é um companheiro que a gente aprendeu assim de perto a respeitar, porque o Bacelli, como orador, como médium psicógrafo, como escritor, todos conhecem. Mas quando a gente vai a Uberaba, a gente conhece o trabalhador espírita. Então, eu já tive a satisfação de ir lá, sentar num banco e conversar com ele enquanto ele estava picando legumes para a sopa, né? Então, é aquele companheiro que não fica somente em uma tarefa, mas é aquele companheiro que trabalha em em todos os caminhos aí da seara, né? Lá no Lar Espírita Pedro e Paulo, com os atendidos, né? São diversos idosos que já passaram por lá e que lá estão, recebendo sempre a assistência, o carinho do Bacelli e da equipe. Essas são fotos lá do Lar Espírita Pedro e Paulo, não é? Instituição dirigida por ele. Olha lá a equipe que trabalha lá também com os velhinhos, né? Com as crianças. Aqui uma foto das atividades que eles fazem, das campanhas de Natal, atendendo a diversas famílias lá da periferia, de Uberaba. Então é um trabalho realmente digno, né, de respeito. E o Bacelli, além de toda essa tarefa em Uberaba, além de vir a Votuporanga desde garoto, não é? Ele também tem viajado por diversos países. Nós destacamos aqui algumas fotos para a gente recordar. Quando ele falou na França, visitou também lá o túmulo de Allan Kardec, essa foto é lá do túmulo. Visitou Portugal, né, diversas cidades também. Nós destacamos essa foto. A Inglaterra, onde ele proferiu palestra também, em Londres. E nós queremos destacar o trabalho das reuniões de psicografia no Lar Espírita Pedro e Paulo. Há anos e anos que o Bacelli faz esse trabalho. Sábado e domingo, de madrugada, ele está lá para atender as famílias que vêm do Brasil todo. E depois a reunião de psicografia, onde os benfeitores, né, organizam a tarefa e vários espíritos familiares se comunicam com os seus entes queridos. É um trabalho realmente árduo esse. E eu gostaria de dizer, Bacelli, que nós conhecemos um pai que estava preparando o suicídio dele. E ele disse que quando recebeu a mensagem, que ele constatou que o filho dele continuava vivo, estava tudo preparado na fazenda, o revólver, tudo, para um homem que estava sofrendo, né? E ele disse que ganhou nova vida. Conhecemos lá em Uberaba mães que, exaustas, sofrendo, não é? Sem compreender a imortalidade, e lá receberam aconchego, receberam consolo, esperança, e hoje essas mães estão trabalhando na doutrina. Algumas delas chegaram a fundar instituições para cuidar de crianças, né, consoladas, que se sentiram com as mensagens. Então é um trabalho realmente grandioso que o nosso amigo realiza. Então o Bacelli é esse trabalhador incansável, é orador, é escritor, porque desde jovem também ele escreveu em diversos jornais espíritas do Brasil inteiro, revistas espíritas, e é médium psicógrafo, não é?
é aquele amigo, então, que nós, na noite de hoje, queremos, assim, prestar uma rápida homenagem com o nosso carinho, com a nossa gratidão, por ele sempre ter vindo em Votuporanga, por ele colaborar aqui com a nossa casa, cedendo para nós os livros, né, que nós editamos aqui na editora Didier. E este mês de abril, lá em Uberaba, a LEP e todos os companheiros lá estão comemorando 50 anos de mediunidade do Carlos Bacelli. E nós estamos fazendo o lançamento hoje de 2 livros. O livro número 199, que saiu aqui pela editora Didier, que é o livro Cristo Consolador, do Espírito Irmão José. O benfeitor apresenta para nós várias páginas para estudo e reflexão das mensagens de Jesus, de perguntas do Livro dos Espíritos, e o livro número 200, Caravelas do Cristo, do Dr. Inácio Ferreira, em que o benfeitor amigo fala dessa interação Brasil e Portugal, mas mostrando o lado espiritual da coisa, não é? Então, o doutor Inácio mostra para nós vários episódios, né, da vida espiritual em Portugal, vinculado ao Brasil. Então, um livro muito, muito interessante para o nosso aprendizado. E os amigos lá de Uberaba criaram um selo comemorativo, que a gente queria apresentar aqui também hoje, que é o selo de 50 anos de mediunidade e 200 livros editados pelo nosso amigo. Então, Bacelli, é uma homenagem singela, não se trata de elogios bajulatórios, porque a gente sabe que você não precisa disso, mas é apenas reconhecer. E quando a gente vê um amigo se dedicar, seguir adiante, trabalhar incansavelmente, apesar de críticas, não é? Apesar das lutas que são naturais na vida de todo servidor, nós queremos então externar a nossa gratidão e o nosso carinho e rogar a Jesus que te abençoe, que você continue mais 50, não é, gente? Nosso carinho, nosso abraço a você. Então, vou pedir para vocês voltarem aqui agora. Então, com muita satisfação, muita alegria, que nós vamos então ouvir a mensagem do nosso amigo. Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que sempre voltamos a Votuporanga, a esta casa, visitando a região, outras casas espíritas da região. Estamos sempre muito ligados às tarefas do Maria de Nazaré, e sempre tivemos em grande apreço o Divaldinho, o Luiz Antônio, a Isabel e toda a equipe desta casa. E nós não temos palavras para agradecer a manifestação carinhosa em torno de nossas atividades, singelas atividades. Eu me recordo de que Chico Xavier, quando completou 60 anos de mediunidade, alguém o entrevistou e ele disse que, para ele, aqueles 60 anos não passavam de 6 minutos. Simplesmente 6 minutos. Porque, de fato, nós carecemos de trabalhar muito, sem pausa,
e de perseverarmos na tarefa por amor ao ideal, enfrentando dificuldades, e naturalmente as dificuldades maiores, elas estão dentro de nós. Os obstáculos maiores não estão fora de nós. Realmente, esses obstáculos não são as críticas, as oposições, vamos dizer assim, a falta de apoio e de compreensão. Não. As maiores dificuldades em qualquer realização, elas estão dentro de nós, principalmente no campo espiritual da vida. Se nós queremos vencer, produzir e trabalhar alguma coisa, a gente tem que perseverar e entender que é o tempo que vai se encarregando de fazer com que as sementes possam nascer, possam germinar. Como escreveu Paulo, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. A gente tem que plantar. Outras pessoas vão regar, mas é Deus que vai dar o crescimento. Mas nesta noite, nós gostaríamos de fazer uma abordagem rápida a respeito de uma figura exponencial do Evangelho. Claro, recordando sempre o dia 2 de abril, hoje, data de nascimento de Chico Xavier. Se ele estivesse conosco, estaria completando 109 anos. Claro, ele continua conosco, além do tempo e do espaço. Chico está sempre conosco, trabalhando pelo ideal do Cristo, ideal do Evangelho, não é? E também queremos, em passant, registrar, dia 31 de março, não é? 150 anos da desencarnação de Allan Kardec, o codificador. Então, nós não poderíamos deixar de fazer menção a estas duas datas importantes para nós. 31 de março, um século e meio, 150 anos da desencarnação do codificador, que admiramos cada vez mais pelo trabalho que desenvolveu, pelas lutas que sustentou para codificar a doutrina. Dia 2 de abril, Chico Xavier, dando sequência ao trabalho da codificação, produzindo obras extraordinárias que complementam e atualizam a codificação kardeciana e nos dando exemplos extraordinários de vida, porque a semelhança de João Batista, quando Jesus pergunta aos apóstolos, aos discípulos, que saístes a ver? Simplesmente um profeta? Eu vos digo, mais que um profeta. Jesus se referindo a João Batista, que saístes a ver um profeta? Eu vos digo, mais que um profeta. E em relação a Chico Xavier, nós também podemos dizer, mais que um médium, mais que um simples intermediário entre os dois planos da vida. Mas nesta noite, nós gostaríamos de tecer algumas considerações sobre uma figura do Evangelho, sobre a qual, em geral, pouco ouvimos, pouco escutamos. E nós gostaríamos justamente de falar a respeito de João Batista. Porque João Batista, o precursor,
João Batista era primo de Jesus. Isabel, mãe de João, era prima de Maria, mãe de Jesus. Os pais de João Batista, Zacarias e Isabel. Isabel estava grávida no 6º mês, quando Maria fica grávida de Jesus. Portanto, João Batista era apenas 6 meses mais velho que Jesus, filho de Maria e de José. O mesmo Espírito que anunciou a Zacarias o nascimento de João, porque vejamos, o casal, conforme está escrito em o Novo Testamento, era um casal já avançado em dias. E Isabel era estéril. Isabel não podia conceber. Em outras palavras, além de idosos, Zacarias e Isabel, Isabel, está lá textualmente, era estéril. Mas a partir do momento em que o Espírito, denominado anjo Gabriel, anuncia a Zacarias o nascimento de João, inclusive dando a ele o nome que o menino deveria ter. Vejamos, os espíritos, a espiritualidade, o anjo Gabriel, também deu a Jesus o nome. O Espírito disse, e ele se chamará Emanuel. Traduzindo, Emanuel significa Deus conosco. Mas este era o significado espiritual da presença de Jesus entre os homens. Deus conosco. Mas ele recebeu o nome de Jesus, dado pelos seus pais, dado por Maria e por José. Mas o interessante é nós observarmos que João e Jesus descendiam da mesma família. Certa vez, Chico nos falou a respeito da questão genética. Determinados espíritos superiores, para ganharem corpo na Terra, eles necessitam que a questão genética seja trabalhada, para que eles possam ocupar um corpo que lhes permita a manifestação de suas faculdades, principalmente de suas faculdades intelectuais. Certamente, Zacarias e Isabel, que não tinham filhos, vinham se preparando já há séculos, do ponto de vista biológico, do ponto de vista genético, para que pudessem receber, na condição de filho, a João, que segundo Jesus, se referindo a João, disse, dos nascidos de mulher, João é o maior. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Notemos a questão da evolução do espírito. Dos nascidos de mulher, João é o maior. Mas ele é menor do que o menor daqueles que estão no reino dos céus.
Ele é o maior, mas é o menor do que aqueles espíritos que alcançaram as cumeadas da perfeição. Interessante observar o que o evangelista narra. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, trata-se de um detalhe, mas muito significativo, para nós compreendermos a grandeza do espírito de João e como os espíritos João e Jesus estavam ligados. Quando Isabel vai visitar Maria, João, que estava em seu ventre, no 6º mês de gravidez, salta de alegria. A criança fica alegre, porque estava ali diante do Salvador, estava ali diante do Mestre, do Senhor, que naquele momento, digamos assim, começava aquele trabalho, estava sendo começado aquele trabalho de gestação, porque naquele momento, logo após aquele momento, Maria fica grávida de Jesus. João e Jesus seriam primos. Assim como Jesus, ninguém dá notícias de Jesus dos 12 aos 30 anos, e não é verdade que Jesus tenha permanecido entre os essênios para aprender, porque Jesus não tinha nada que aprender com ninguém na terra. Ele é o governador espiritual da terra. Ele tinha e tem o que ensinar. Ele pode até ter permanecido durante algum tempo na companhia dos essênios, mas segundo Emmanuel, Jesus nada tinha que aprender com os essênios, embora os essênios fossem reencarnacionistas, e embora muitos apóstolos de Jesus, como por exemplo André e até o próprio João, eles fossem considerados participantes desse grupo dos essênios. Mas vejamos, João Batista também não se tem notícia dele. A única notícia que se tem dele é que quando ele adquiriu uma certa idade, ele foi morar no deserto. Ele foi para o deserto, está escrito lá, não é? Os seus pais já eram velhos, nós não temos mais notícias depois de Zacarias e nem de Isabel. Zacarias era mais velho do que Isabel, o pai era mais velho do que a mãe. João Batista foi para o deserto. Ele cresceu no deserto. E ele só apareceu quando ele foi chamado à sua missão de precursor. Porque a missão de João Batista era endireitar os caminhos, endireitar as veredas, anunciar o advento do Messias, o advento de Jesus. E João Batista, ele era seguido por uma verdadeira multidão. Ele também profetizava, ele também curava e ele batizava. João Batista, ele vivia às margens do Jordão, do rio Jordão, naquelas imediações. João Batista era a reencarnação do profeta Elias, conforme o próprio Cristo confirma. Não é? Eu vos digo que Elias já veio e vocês não o reconheceram, vocês não souberam quem era Elias. Então, escreveu o evangelista, eles entenderam que Jesus estava se referindo a Elias, que reencarnou como João Batista. Interessante que na condição de profeta Elias foi um grande profeta, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Elias teve uma contenda com os profetas do Deus Baal, porque então
muitos judeus eram idólatras, eram pagãos, eles eram politeístas, eles adoravam a um Deus. Esses sacerdotes adoravam a um Deus chamado Baal, adoravam um ídolo de pedra. E Elias estava pregando o Deus único, a existência de Deus único, de Jeová, o único Senhor. E ele teve uma contenda com esses seguidores do Deus Baal, com esses sacerdotes do Deus Baal, em número de 450. E eles se defrontaram no chamado Monte Carmelo, um monte hoje muito famoso, histórico, justamente por essa contenda. Ali houve um desafio entre os sacerdotes do Deus Baal e Elias. Elias querendo demonstrar que Deus era um só. Então, os sacerdotes do Deus Baal o desafiaram. Eles armaram uma fogueira com achas de lenha e colocaram sobre essa fogueira um novilho e falaram assim: olha, vai pegar fogo, nós vamos orar a Baal e Baal vai incendiar, vai colocar fogo, vai aceitar esse sacrifício, o sacrifício dessa novilha. E eles começaram a orar de manhã, atravessaram o dia orando, o meio-dia orando, e nada de cair água dos céus, nem um pingo d'água de chuva, nada. Aí Elias falou, e Elias os ironizava. Aí Elias disse assim: agora é minha vez, mas antes que eu implore ao meu Deus, que eu peça ao meu Deus para que essa fogueira pegue fogo, ele falou assim: vocês vão fazer o seguinte, peguem 12 pedras para simbolizar as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel. Coloquem essas 12 pedras, coloquem as achas de lenha, vamos sacrificar esse novilho e vamos parti-lo em 12 pedaços. E eles assim fizeram. Aí Elias ainda disse: agora vocês podem molhar a lenha, joguem água na lenha. Eles encharcaram a lenha de água. Aí Elias disse assim: pode jogar água pela segunda vez, pode encharcar mais. Aí, como é que vai pegar fogo? Os sacerdotes do Deus Baal, né? Ali estava uma contenda, uma disputa. Aí Elias disse assim: pela terceira vez, pode jogar mais água. E ele orou. E quando ele orou a Deus, ao seu Deus, ao Deus que ele estava pregando, ao Deus único, segundo está lá, segundo nas letras do Antigo Testamento, no livro dos Reis, pegou fogo. Pegou fogo, então todos perceberam que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro. Mas Elias, embora fosse um profeta, ele não foi magnânimo, porque naquele momento ele ordenou que os 450 sacerdotes do Deus Baal fossem degolados, tivessem o pescoço cortado. Foi por esse motivo que mais tarde, na condição de João Batista, ele também teria o seu pescoço cortado, segundo a lei de causa e efeito. Mas, continuando com as narrativas do Novo Testamento, a respeito de João Batista, a figura de João Batista é uma figura extraordinária, magistral. Por que nós estamos nos referindo a João Batista? Por vários motivos, mas um deles é que Chico Xavier nos dizia em Uberaba que o espírito da verdade que se comunicava com Allan Kardec na França era João Batista. Interessante, porque se nós formos estudar a codificação, estudarmos os números da Revista Espírita, quase todos os grandes espíritos se comunicaram. Nós não vamos encontrar uma única comunicação de João Batista. Ora,
Qual o motivo de o Espírito, que segundo Jesus, dos nascidos de mulher, é o maior, ele não dar nenhuma comunicação mediúnica, enquanto outros espíritos, os próprios apóstolos, entravam em contato com Allan Kardec, manifestavam-se, escreviam mensagens, espíritos de alta envergadura participando da codificação, João Evangelista, Timóteo, Erasto e tantos outros. Por que motivo João não teria participado da codificação? Segundo Chico Xavier, ele participou, mas ele participou com um codinome, ou seja, ele participou valendo-se de um pseudônimo, o Espírito da Verdade, e era ele o protetor de Allan Kardec. O Espírito de São Luís era o protetor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Zéfiro era amigo de Allan Kardec, tinha sido discípulo de Allan Kardec entre os druidas, nas Gálias. O doutor Demeure, que estava sempre aconselhando Kardec no que diz respeito à saúde combalida do codificador, o doutor Demeure era um espírito amigo, mas o Espírito da Verdade, ele coordenava a falange. E esse Espírito da Verdade, segundo Chico Xavier, não era Jesus, era João Batista, que se fazia médium de Jesus Cristo. O Espírito de João Batista, ele se fez médium do Espírito de Jesus Cristo, junto à codificação, junto a Allan Kardec. Ele não falava por si mesmo, ele falava em nome do Cristo. Por isso, em algumas mensagens, principalmente em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, nós nos deparamos com a mensagem do Espírito da Verdade, que diz assim: venho como outrora aos filhos transviados de Israel. E muita gente toma essas palavras como pertencendo a Jesus Cristo. Claro, são de Jesus. O Evangelho é do Cristo, a doutrina espírita é do Cristo. É o Consolador prometido. Se me guardais, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, o Espírito da Verdade, para vos lembrar do que vos tenho dito e para vos dizer muito mais coisas que por agora não tendes condições de entender. Mas é muito bonito o episódio. Por exemplo, Jesus e João Batista se separam. Assim como nada se sabe da adolescência e da vida jovem de João Batista, nada se sabe, também nada se sabe da vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. A última notícia que a gente tem, notícia confiável, porque existem muitas especulações, mas a única biografia de Jesus que de fato merece crédito é o Evangelho, é o Novo Testamento. É o que os 4 evangelistas deixaram registrado: Mateus, Marcos, Lucas e João. São as biografias confiáveis de Jesus. Essa história de que Jesus esteve na Índia, isso é uma especulação. Essa história de que Jesus peregrinou não sei por onde, pela Pérsia, é uma especulação. Essa história de que Jesus viveu entre os essênios também é uma especulação. Ninguém pode afirmar absolutamente nada. O que existe de verdadeiro, principalmente pela concordância das narrativas, porque os evangelhos não foram escritos todos ao mesmo tempo. Os evangelhos começaram a ser escritos 50 anos depois de Jesus. Vejamos bem, quase que os evangelhos não são escritos. Primeiro escreveu Mateus ou Levi,
Conforme nós podemos constatar no livro Paulo e Estevão, ele havia escrito alguns pergaminhos, algumas folhas, algumas páginas, mas o Evangelho de Mateus, segundo os pesquisadores, os estudiosos, ele surgiu por volta do ano 54, 55, 56. E é de se supor que esses evangelhos foram escritos pela influência de Paulo de Tarso, porque Paulo de Tarso era um intelectual, ele era doutor da lei. É de se supor que, principalmente, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, e por que não dizer o evangelho de João, Atos dos Apóstolos, que tudo isso tenha sido escrito por insistência de Paulo de Tarso, antes doutor Saulo de Tarso. Depois aparece, depois de alguns anos, vem o evangelho de Marcos. Marcos não foi apóstolo de Jesus. Dos evangelistas, dos 4 evangelistas, só 2 eram apóstolos, Mateus e João. Marcos e Lucas não foram apóstolos. Marcos e Lucas foram discípulos. Marcos era sobrinho de Barnabé, filho de uma irmã de Barnabé. Barnabé foi o grande companheiro de Paulo durante as suas peregrinações. Marcos era um jovem e ele escreveu o seu evangelho com base nos depoimentos que ouviu de Simão Pedro, porque talvez ninguém mais habilitado para escrever o evangelho que Simão Pedro. Mas Pedro, ele mesmo, não escreveu nenhum evangelho. Dizem que ele escreveu algumas cartas, algumas epístolas, inclusive algumas epístolas suas, 2 estão lá, em o Novo Testamento, mas ele não escreveu nenhum evangelho. Lucas era um médico grego que se converteu ao cristianismo. A história de Lucas é narrada no livro Paulo e Estevão. O livro Paulo e Estevão é a verdadeira história do cristianismo. Aqueles que quiserem conhecer a história do cristianismo nascente devem ler Paulo e Estevão, essa obra magistral de Emmanuel, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Lucas, ele era um médico grego, ele se tornou cristão. E foi ele que sugeriu a palavra cristão, o termo cristão. Porque até então, os cristãos não eram chamados de cristãos. Eles eram chamados de homens do caminho. Porque eles seguiam a Jesus, que dizia ser: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles eram chamados de homens do caminho, ou caminhantes. Quando Jesus foi crucificado, Cristo foi crucificado, Lucas então sugeriu: vamos passar a nos conhecer como cristãos. Daí derivou o termo cristianismo. E eles se identificavam entre si porque eram perseguidos, eram presos, eram mortos. Quando um cristão queria dizer a outro que era cristão, ele simplesmente desenhava um peixe na areia. Ele pegava uma vara e desenhava na terra ou na areia um peixe, que também passou a ser símbolo dos cristãos, porque Jesus havia convidado a Pedro para ser pescadores de homens. Pedro era pescador, André, o irmão de Pedro, também era pescador. E João era o mais jovem dos apóstolos, o discípulo amado, o discípulo bem-amado. João deveria ter, na época, por estimativa, cerca de 17 anos. João evangelista, e foi o que viveu mais tempo. Ele viveu 99 anos. Foi o que viveu mais tempo e foi aquele que teve a visão do Apocalipse. Além de escrever
o quarto evangelho, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João, chamado João Evangelista, ele também escreveu o Apocalipse, ou o livro da Revelação. Mas o que nós queremos dizer é que João Batista tinha muitos seguidores. Ele batizava, daí vem o nome, batismo. Batismo. Aliás, esse termo é muito mais antigo, vem de uma seita denominada Baptas, porque eles mergulhavam as pessoas na água para que simbolizasse ali um renascimento. Por isso que Jesus, quando fala assim, quem não renascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus, não é? Mas os estudiosos, os interpretadores, não é? Eles entendem que Jesus estava se referindo à água, não necessariamente a se batizar na água, num lago ou num poço d'água, mas tinha que renascer, porque a criança se desenvolve na água. Nós todos, a vida veio do mar para a terra, e a mulher tem o chamado líquido amniótico, e a criança se desenvolve na água. É ali que ela se desenvolve. Quando rompe a bolsa, a criança então nasce, acontece o parto. Mas isso é um simples detalhe, é uma informação à margem. O que é bonito é que João Batista tinha os seus discípulos. Alguns dos discípulos de João Batista, quando Jesus aparece em cena, eles deixam de seguir João para seguir Jesus. A conselho do próprio João. Porque João dizia assim, eu em verdade vos batizo com água, mas aquele que há de vir após mim é muito maior que eu, e eu não sou digna de lhe levar as alparcas, ou de lhe amarrar as sandálias. Eu não sou digno de lhe amarrar as sandálias. Vejamos a grandeza do espírito de João Batista, né? Porque hoje em dia, qualquer pessoa que tenha qualquer dom, já se supõe um iluminado, já se supõe um missionário, não é? Qualquer médium, por exemplo, que psicografa uma página do mundo espiritual, já acha que é alguma coisa especial, extraordinária, não é? Nós deixamos a vaidade tomar conta de nós. E olha a humildade de Jesus. João Batista era o líder, mas quando chega o momento de Jesus sair do anonimato, e isso aconteceu aos 30 anos de idade, por volta dos 30 anos de idade, não é? Quando chega o tempo de Jesus sair do anonimato e começar a pregar a boa nova, ou pregar o evangelho, Jesus vai até João. A autoridade máxima se dirige à autoridade vigente, à autoridade espiritual, porque João era respeitadíssimo pelo povo judeu. Herodes tinha um medo de João que pelava. Ele tinha um medo de João terrível, porque ele sabia e ele admirava João, mas ele não renunciava à coroa. Ele tinha grande admiração por João e o respeitava, mas ele não renunciava ao trono, ele não renunciava à coroa. Então Jesus vai até o Jordão, até o Rio Jordão, aquela cena que todos nós conhecemos, que já devemos ter lido, e João, quando se reconhece na presença do Cristo, porque embora fossem primos em segundo grau, um foi criado à distância do outro. E não há nada que confirme que, vamos dizer assim, que eles tiveram um tempo de convivência longo. Podem ter se encontrado uma vez ou outra, como nos narra Humberto de Campos, no livro Boa Nova. Certa vez eles se encontraram, e Humberto de Campos, através de Chico Xavier, magistralmente escreveu: foi como se pela primeira vez na terra o amor e a verdade tivessem se encontrado.
João simbolizando a verdade, porque João era duro na revelação da verdade. E Jesus era o amor, simbolizava o amor. Mas quando Jesus se reconhece diante de João, João diz assim: mas não sou eu que tenho que batizar o Senhor. Vamos dizer, em nossa linguagem, não sou eu que tenho que batizar o Senhor ou você. Você que tem que me batizar. Aí Jesus falou: não, mas é preciso que as Escrituras se cumpram. Você pode me batizar. Você me mergulha aí nesta água. É muito interessante esse Rio Jordão na vida dos judeus. Hoje o Rio Jordão não é tão caudaloso. Hoje o Rio Jordão, vamos dizer, é um ribeirão. Não é? Infelizmente, quase todas as águas potáveis do mundo estão desaparecendo. E o Rio Jordão hoje não é mais o rio que era. É um riacho, é um ribeirão. Mas Elias também, vejamos, a reencarnação, depois reencarna como João Batista, Elias também vivia às margens do Jordão. Esse Rio Jordão, ele tem um significado, vamos dizer, para a sobrevivência do povo judeu, sim, um grande significado, mas ele também tem um grande significado espiritual, não apenas para o povo judeu, mas para toda a humanidade. Embora nós não adoremos símbolo algum na doutrina espírita. Então, naquele momento, Jesus é batizado e ali João começa a desaparecer de cena. É muito bonita esta passagem. É linda esta passagem. João começa a desaparecer de cena e chega a recomendar que muitos de seus seguidores, não, vocês agora devem seguir ele. E João disse assim: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Olha que maravilha. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E quando a gente lê lá a respeito da narrativa dos evangelistas, por quanto os 4 evangelistas falam do assunto, cada um registrou um pouquinho. Mateus registra um pouco, Marcos registra um pouco, Lucas registra um pouco, João registra um pouco, mas nós não temos assim um registro muito completo. Nós temos que pegar um pouco aqui, um pouco ali e juntar os textos para chegarmos a uma dedução lógica. A gente tem a impressão de que João Batista, a partir daquele momento, ele caminha para o cadafalso. Herodes o temia muito. Então, João Batista, aí ele começa a enfrentar Herodes de peito aberto. E ele começou a criticar Herodes em sua vida pessoal. E como nos dizia Chico Xavier, ele perdeu a cabeça porque ele não tinha nada que mexer com a vida de Herodes. Ele foi mexer com a vida de Herodes porque Herodes havia se tornado amante de Herodíades, casada com seu irmão Filipe. Vejamos como Herodes era inconsequente, não é? E João Batista começou a pregar que aquilo era uma imoralidade, que aquilo não podia ser, que aquilo era um absurdo. Onde é que já se viu isso? Ter como amante a mulher do irmão. E interessante que, por aquela época, era aniversário de Herodes. E havia uma festa em palácio. E Salomé era uma moça muito bonita e dançava muito bem. Ela era filha de Herodias. E Herodias disse a ela: ó Salomé, você vai dançar, você vai se mostrar para Herodes, você vai conquistar Herodes. E ele vai perguntar a você se você quer um presente. Quando ele perguntar a você que presente você quer, você vai exigir a cabeça de João Batista, porque ele está falando mal de mim. Ele está falando mal de mim. E foi o que aconteceu. Salomé se exibiu numa dança muito sensual, ela muito bonita, muito jovem. E Herodes era um velho sem dignidade, não é? Herodes se aproximou dela e falou assim: peça o que quiser, metade do meu reino. Vejamos, ele estava tão
obcecado com Salomé, que ele chegou a oferecer a ela metade do reino. Não daria, mas ofereceu. Fez a promessa, ofereceu metade do reino. Aí Salomé disse assim: eu quero a cabeça de Herodes, a cabeça de João Batista. Eu quero a cabeça de João Batista. E na frente de todo mundo. Era uma festa. E ele falou assim, naquele calor, ele disse assim: pois, eu vou lhe dar a cabeça de João Batista. Depois ele ficou triste, arrependeu, mas não pôde voltar atrás. Porque como é que ele ia voltar atrás? Ele tinha uma autoridade, todo mundo ali presente. E João Batista estava preso. Ele tinha mandado prender João Batista, estava no cárcere. E há um fato interessantíssimo. Quando João Batista está preso lá na cadeia, ele estava com as mãos amarradas, o verbo lá empregado é o seguinte: ele estava manietado, vem do verbo manietar, ele estava de mãos amarradas e preso. Mas João Batista não recuava, não. Ele falava o que tinha que falar. Ele falava, ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele seria crucificado, mas ele falava, não é? Aconteceu um fato muito interessante antes da degola, porque Herodes, ele adiou a degola quanto pôde. Ele adiou a degola por uma semana, por alguns dias, para ver se ainda salvava João Batista, porque ele admirava João Batista e tinha medo de João Batista. Porque ele sabia que João Batista era um profeta. João estava preso, ele chama alguns seguidores dele à prisão para visitá-lo, e João Batista diz assim: olha, eu sei que o Messias está por aí, que o Cristo está por aí, mas eu quero saber se de fato ele é o Messias ou se nós devemos esperar outro. João não queria desencarnar antes de ter uma comprovação, uma outra comprovação, de que Jesus, seu primo em segundo grau, de fato era o Messias. Aí ele chamou alguns seguidores e disse a eles: vocês vão lá e observem para mim. Aí eles chegaram para Jesus, os emissários de João Batista, e disseram assim para Jesus: o Senhor é o Messias, ou nós devemos esperar outro? Aí Jesus falou assim: vocês voltem e contem para ele. Jesus não falou: eu sou o Messias. Ele não disse isso. É uma outra coisa interessante. Ele não falou: eu sou o Messias. Ele simplesmente disse assim: vocês voltem e contem para João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Contem para João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Os cegos estão sendo curados, paralíticos estão se caminhando, leprosos estão sendo limpos, os surdos estão ouvindo, os mudos estão falando, os mortos estão sendo ressuscitados. Vocês voltem e contem para João. Eles voltaram e contaram para João, e João certamente, isso não está escrito, mas João certamente deve ter pensado assim: bom, este verdadeiramente é o Messias, e eu posso partir em paz, porque a minha missão está encerrada. E a partir daquele momento, Herodes ordena que a cabeça de João Batista seja cortada. Ele havia cortado a cabeça de 450 sacerdotes do deus Baal. A sua cabeça é cortada, é colocada numa bandeja. Nos evangelhos não falam se a bandeja era de prata. Esse negócio de bandeja ser de prata corre por conta da gente. Não fala se a bandeja era de ouro ou do que era a bandeja. Fala que a cabeça foi colocada numa bandeja e foi entregue a Salomé, que levou a cabeça de João Batista para a sua mãe Herodias. Então, nós observamos como a vida de João Batista, ela foi importante, na condição de precursor. E a humildade que ele teve, a sua grandeza de espírito, quando ele, reconhecendo
reconhecendo-se na frente do Messias, disse assim: é preciso que ele cresça e que eu diminua. A minha tarefa está cumprida. E João Batista, ele foi degolado com 30 anos de idade. Ele não chegou a completar 31 anos de idade, porque ele era mais velho que Jesus, apenas 6 meses. E Jesus foi crucificado aos 33 anos de idade. Jesus pregou o evangelho durante 3 anos, não é? Dos 30 aos 33. Segundo alguns compiladores, alguns historiadores, 30 anos incompletos tinha Jesus, quando ele começou a pregação da Boa Nova. Mas é muito interessante nós conhecermos esses fatos espirituais, não são apenas fatos biográficos, para que nós possamos ver como é que o mundo espiritual planeja, como é que o mundo espiritual organiza, e isso com antecedência de muitos séculos, para que as coisas possam acontecer na terra em favor da humanidade. Como a vinda de Jesus foi programada, a vinda de João foi programada, a vinda de Jesus foi programada, o advento do Espiritismo foi programado e anunciado por Jesus, inclusive, 2000 anos antes, aproximadamente. Porque a doutrina foi codificada em meados do século XIX. Né? O Livro dos Espíritos saiu no dia 18 de abril de 1857, não é? Em meados do século XIX. Depois de quase 2000 anos, depois de quase 20 séculos, é que surge o Consolador da promessa de Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. E qual espírito que vem coordenar esse trabalho todo? O maior dos nascidos de mulher. João Batista, com o codinome, o Espírito da Verdade, coordenando o trabalho daquela grande pleide de espíritos e sendo médium de Jesus Cristo. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ampare e que nós saibamos que sobre a terra nós não estamos à deriva. Nós temos o Cristo que está no leme da embarcação terrestre e que todas as coisas hão de acontecer no tempo devido. Haverão de acontecer no tempo devido. Também em nossas próprias existências, nas provas e nas lutas que nós temos que enfrentar. Porque é provável que, se nós não mandamos degolar 450, é possível que a gente tenha, pelo menos, mandado degolar um, ou concordado com a degola de um, ou sendo omissos na degola de um, não significando necessariamente que tenhamos que ser degolados, mas significando necessariamente que todos nós precisamos de cumprir com o nosso karma, que sobretudo é um processo de reeducação espiritual, porque a dor não existe para nos fazer sofrer, a dor existe para nos despertar, para nos libertar da ignorância e nos fazer crescer para Deus. Muita paz, muito obrigado. Meus amigos, dando continuidade às tarefas da noite, à minha esquerda, o